Relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Eu quero dar as boas-vindas a você que sempre nos segue, sempre assiste o nosso programa ao vivo aqui na Vibe Mundial e também depois, durante a semana, no nosso Instagram, da Café com Sexologia, e também o YouTube do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade. Vocês já sabem que eu estou aqui com o meu colega do consultório, o Rafael Teixeira, que sempre participa dos programas, ajuda nas discussões e traz boas discussões aqui para a gente. E nós temos uma convidada hoje, a Bianca Longuitano. A Bianca é psicóloga, sim. Você já sabe que nós trazemos uma série de psicólogos, não só psicólogos, mas hoje a gente faz questão dela estar aqui. A Bianca é professora universitária e ela participa de um grupo que tem uma importante função para as discussões que nós trazemos aqui. Qual é o grupo que ela pertence, Rafael? Vamos lá. Vamos lá. Bem, boa noite a todos. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Bianca. E o grupo que a gente vai conversar hoje é o que a gente chama de Vale da Análise do Comportamento, né? O Vale da AC, que é um grupo dentro de um grupo, né, Bianca? A gente pode falar dele hoje? Claro, muito obrigada pelo convite. Bem-vindo. Boa noite, Oswaldo e Rafa. Sim, né, o coletivo ele surge aí com essa possibilidade de centralizar alguns temas importantes e aliar a ciência e a política em direção ao mundo que a gente de fato acredita que deveria existir, né? E no caso, né, o que a gente chama de coletivo do Vale da Análise do Comportamento é um coletivo feito, voltado para pessoas LGBTQIAPN+, né, e dentro das possibilidades de diversidade de vivência e experiência da sexualidade humana, né? Interessante, mas o que tem essa vertente da psicologia? A análise do comportamento é uma vertente uma teórica da psicologia, mas o que tem a ver com psicologia? O que se conversa, discute? O que vocês fazem e o que não fazem? Porque eu acho que é isso que nós queremos saber e contar para todos os que estão ouvindo o que acontece dentro da psicologia e essas funções. O grupo é, né, um coletivo de pessoas LGBTQIAPN+, e aliados, mas a maior parte de nós somos, né, da comunidade. E a análise do comportamento, na verdade, ela sempre teve esse processo voltado para a transformação social, né? E a gente vê que existe uma herança aí da psicologia, de um modo geral, de não tratar muito bem essa população em específico, né? O desenvolvimento de algumas técnicas que são bastante nocivas para essa população. Então, nos encontramos aí para discutir, promover, estudar juntos, muitas coisas. Você está contando que um grupo que percebe que é necessário dar uma atenção especial. O que significa isso? Por quê? Porque muita gente aí está se perguntando por que algumas pessoas precisam de atenção especial. E logo antes você usava um argumento, a questão política. Uhum. Todo ser é político. Então não fiquem achando que... Com certeza, né? E acho que enquanto agentes do mundo somos políticos muito, né? Eu acho que existe uma importância muito grande e essas pessoas, elas precisam, né, de uma ajuda talvez mais especializada por dois pontos, né? Primeiro que, de fato, existe uma herança aí da psicologia que não é uma herança muito boa para com essa população, né? E que, de fato, espalhou técnicas que não são legais, né, para essa população, que não ajuda na saúde mental das pessoas LGBTs. E o que a gente faz é justamente tentar, né, tanto quebrar essa herança, quanto também identificar quais são as formas, né, que essa população, enquanto minorias, precisam aí para superar a coercitividade do mundo, né, as partes ruins do mundo aí. E acho que vale ressaltar, né, Bianca e Oswaldo, a psicologia hoje, né, enquanto profissão, né, proíbe toda e qualquer tentativa de modificação de desejo ou sexualidade ou expressão da sexualidade, né? Isso está dentro do nosso código de ética enquanto profissionais da psicologia. Então, quando a gente traz, né, a discussão da importância, né, da psicologia se voltar para temas voltados a pessoas LGBTQIAPN+, a gente está falando da importância de reconhecer enquanto vivências e expressões da sexualidade que são válidas e não são nocivas à saúde mental, né? O que a gente entende e defende? Que essa nocividade vem dentro de uma sociedade que entende que isso seria errado. E aí a gente entra em processos de sofrimento. Mas a vivência enquanto sexualidade dentro da sua diversidade não é nociva, não é um risco à saúde mental. Você está usando
num argumento, Rafael, que assim, é muito importante, e eu acho que a Bianca, obrigado, Bianca, por estar trazendo essa ideia, porque historicamente, sim, nas décadas anteriores, até a década de 70, 80, haviam psicólogos, ainda existem, isso que é o pior, que assim, na verdade, é que assim, eu falo das décadas anteriores, até a década de 70, existiam experimentos, gente, ou seja, pegavam grupos para, vamos modificar essas pessoas, à revelia. Isto causa mais problemas de saúde mental do que eles enfrentarem o mundo e sofrerem no mundo. Vamos lembrar que alguns segmentos foram muito mais rechaçados e sofreram muito mais porque eram mais visíveis socialmente. Por exemplo, na década de 1950, transexuais eram tratados com eletrochoque para que desistissem de ser transexuais. Ah, por que não se usa mais? Porque não funcionou. Ou seja, nenhuma técnica funcionou. Então, a psicologia teve que aprender com erros também durante as décadas de 40, 50, 1960, 1970. E as últimas 4 décadas nós temos debatido muito para demonstrar que assim, nós não podemos aumentar o sofrimento de algumas pessoas. Não é nosso papel. Por isso a Bianca usou o termo político, eu falei, isto é uma atitude política, porque nós estamos no mundo para dizer, olha, isto não pode fazer porque não funciona. E a psicologia teve que aprender isso na prática. Por isso que é muito doído numa profissão a gente ter percebido que as pessoas tiveram que sofrer para a gente profissional aprender. E acho que isso é fundamental, né, Oswaldo? A gente entender essa história da psicologia que marca, né, os estudos em sexualidade humana. Isso. Mas eu queria te perguntar, Bianca, qual que é a importância, então, do profissional terapeuta que trabalhou na clínica ou fora da clínica, mas do entendimento dessa multiplicidade da sexualidade, né? De entender que essa sexualidade pode e deve, talvez, ser vivida da maneira como essa pessoa deseja e entender essas ressalvas, né, de grupos. Perfeito. Acho que a importância é toda, né? Se eu pudesse colocar dessa forma, né? Justamente porque, primeiro, né, a gente tem que considerar que a sexualidade é um grande aspecto da vivência humana, né? Uma fatia considerável aí das nossas experiências. E viver isso adequadamente vai fazer uma diferença gigantesca na nossa saúde mental e na saúde mental das pessoas ao nosso redor também, né? Então, assim, existe de fato... Olha só que você acabou de falar o quanto isso é político, ou seja... A nossa saúde mental afeta a saúde mental das pessoas à nossa volta. É nossa responsabilidade. Não só do psicólogo, de todos nós que precisamos da ajuda do psicólogo. Legal isso, gostei. Olha. Perfeito, né? E de fato, né, a gente parte, por exemplo, né, o grupo, ele propõe evento gratuito todo ano, né? Diga, olha. E ele é online, todo mundo pode assistir, tanto no mesmo momento, né? Quanto depois, acessar por meio do nosso canal no YouTube. A gente também promove grupos de estudo, tem 2 grupos de estudo rolando nesse momento. Estamos para lançar um livro aí, com coletâneas de artigos a respeito da sexualidade pela análise do comportamento, né? E de fato, acho que o que a gente busca, né? Claro, diminuir o sofrimento dessas pessoas, levar conhecimento para todo mundo, mas também divulgar, né, esse conhecimento que tem sido tão crescente dentro da análise do comportamento e que é importante que finalmente ele ganhou um espaço, né, nesse ambiente, e agora a gente consegue criar esse tipo de coletivo, por exemplo. Então, uma das grandes coisas que vocês fazem diz respeito a buscar informar outros colegas de profissão, inclusive estudantes de psicologia, de que existem importantes informações e conhecimentos para que eles não caiam no erro. Sim. Não caiam no erro já reconhecido, que não pertence mais ao presente. Deveria ter ficado no passado. Ainda temos profissionais que ainda vão olhar para a gente e falar, não, mas eu acho que isso não é verdade. Tipo, você estudou aonde, estudou o quê? E acho que isso é muito importante, né? Porque existe uma lacuna grande do estudo da sexualidade dentro da análise do comportamento. Na psicologia em geral, desculpa. E nas graduações, exato, né? Nas graduações. A gente não aprende sobre terapia afirmativa, né? Sobre valorizar esse aspecto sexual das pessoas e da forma que elas querem viver. A gente aprende a lidar com psicopatologias, né? Mas nem todo sofrimento vem daí, não é? É verdade. E nem toda condição precisa ser classificada
para ser destruída. Você falou de um grupo, um coletivo, são 3, 4 pessoas. Quantas pessoas? Quantos vocês estão espalhados no Brasil? Vocês estão todos aqui em São Paulo? Nós estamos falando direto de São Paulo, da Avenida Paulista. Nós estamos espalhados por aí, com certeza. Brasil e mundo, né? O grupo, com certeza. O grupo é bastante grande. A gente tem um grupo no WhatsApp que tem aí suas 300, 400 pessoas. Temos uma gestão também de peso aí, com suas 20, 30 pessoas que organizam aí esse coletivo para a gente se fazer presente, né? Acho que esse é um dos grandes objetivos. Colocar aqui nós, pessoas LGBTs, QIAPN+, nos formamos, estamos presentes, fazendo ciência, enfim, né? E quem tem interesse, né, tem o Instagram do coletivo, né? Isso, Coletivo Vale AC. É o Coletivo Vale AC, que a gente já tem publicações, as pessoas têm acesso ao YouTube também, para poder encontrar o que já foi feito de discussão, de conversa, de evento. Perfeito. E eu vou falar um pouco mais no âmbito pessoal, né, Bianca? A gente acabou estudando junto na faculdade e é muito bom ver esse movimento se constituindo, porque eu lembro que na minha época de graduação isso não existia. Então, assim, eu tô falando de 15 anos atrás, vai. Algo por aí. E, assim, é pouco tempo pra gente ter uma discussão tão necessária. Né? Então, a gente precisa entender que esse espaço, ou melhor, a busca por esse espaço vem na tentativa da gente puxar cada vez mais as discussões das pessoas LGBTQIAPN+, delas e por elas, né? Que é uma coisa também que a gente dificilmente via antigamente. Sim, né? sim. E acho que, né, teve todo um processo aí para que essas pessoas de fato pudessem ser incluídas dentro da universidade, não só essa minoria, todas as outras também, né? E é muito prazeroso chegar nesse momento onde essas pessoas estão de fato produzindo ciência sobre os próprios grupos, né? Produzindo ciência, essa é uma coisa importante, porque muitas vezes as pessoas podem pensar assim, para que nós vamos cuidar de uma minoria? Porque elas fazem parte, todas as pessoas fazem parte, só que essas minorias, elas recebem um rechaço social por uma série de razões históricas. Sim. Até mesmo porque são diferentes. São mesmo? Então, a diferença é uma coisa que qualquer pessoa precisa desenvolver ao longo da vida e aprender a lidar com a diferença. Não são todas as pessoas que vão aprender a viver assim. Viver com a diferença é uma coisa importantíssima. Para quê? Para todo mundo viver, todo mundo produzir, vivermos melhor, vivermos mais. Então, nós cuidarmos das minorias, nós estamos cuidando de todos nós. Não é de uma minoria que nós cuidamos. E até pela análise do comportamento, né, que ensina e aprendemos com ela de que viver com a diversidade é viver com a possibilidade de comportamentos mais saudáveis, né, adequados a uma realidade. E eu acho que é uma coisa que me vem, né, Osvaldo e Bianca, assim, a gente chama de minoria, mas é uma minoria suposta, né? A gente está dizendo minoria, mas o que a gente tem é uma minoria estatística. Né? Só que estatística pode chegar até 20% ou 30%. Sim. E olha lá, hein, gente? Exatamente, né? O quanto dessa população não é explicitamente aberta ao mundo, porque o mundo não é receptivo a essa diversidade, né? Perfeito, né? E acho que isso acaba se... né? Aqui, especificamente, estamos falando da população LGBTQIAPN+, mas isso acaba se sendo mais fácil de observar quando a gente pensa em todas as minorias, né? Qual é o contingente de pessoas que participam de alguma minoria e quem está adoecendo, né? Essas pessoas, elas têm... estatisticamente mais questões psicológicas, né? Maior chance maior chance de suicídio, de depressão, de ansiedade. E as pessoas à volta vão sofrer com isso também. Com certeza. Você usou esse argumento e eu não posso deixar ele de lado, porque se nós ajudamos uma pessoa, nós ajudamos uma série de pessoas à volta. Isto é importante. Sim. Ou seja, nós multiplicamos o bem-estar. Desculpa, eu preciso te pedir uma coisa. Assim, nós estamos sendo ouvidos por pessoas que nem sabiam o que era psicologia antes de alguém falar psicologia. Claro. Agora, você usou um monte de letras aí várias vezes. Dá uma explicadinha, pelo menos rápida, para que, assim, o que é esse monte de letras? O que quer dizer para as pessoas começarem a entender, repetirem? Perfeito, né? Podemos, claro, passar por isso. Acho que é uma dúvida bastante comum, inclusive, né? Então, vamos por partes. O L, né, das mulheres lésbicas,
LG, de gays, homens gays, B, Bissexuais. bissexuais, T, travestis e trans, né? Pessoas travestis e trans. Aí o queers, Queer. que é intersexo, LGBTQI, Assexual, o assexualidade, o aromântico, pansexuais, e o mais entra para abarcar as pessoas que podem se identificar de outras formas também dentro da sua autoafirmação, né? Como que ela não sendo dentro de um padrão heterossexual, cisgênero determinado por essa. Então a gente tá falando de uma diversidade aí de... Existem muitas pessoas que perguntam e dizem assim, mas por que estão inventando um monte de outros nomes? Olha, o ser humano inventa nomes para tentar explicar ou facilitar o conhecimento. Não significa que essas pessoas, ou essas formas, essas identidades, essas expressões não existiam antes. Claro. Simplesmente não se davam nomes porque a gente não sabia o que fazer. Só que o final do século XX, ele é muito especial dentro da psicologia, do estudo da sexualidade, onde nós vamos compreender uma complexidade que é muito maior do que 100 anos antes. E olha que 100 anos antes já inventaram um monte de nomes que não existiam antes também. Então nós estamos inventando nomes. Gente, o ser humano só faz isso, inventa. A vida humana é inventada. Senão nós estávamos lá no meio do mato, ciscando a terra para ver se tem alguma coisa para a gente comer. Nós somos diferentes. E Humanos. A falta, né, de categorização deixa isso num lugar de invisibilidade, né? Se você não sabe qual é a população, como é que a gente vai descobrir o que essa população sofre em específico e o que ela precisa, né, em específico. Então, não se falar a respeito não significa de forma nenhuma que não existia, mas sim que existia uma tentativa de assimilação e de não adereçar essas questões particulares de cada um desses grupos, né? E o quanto a importância hoje, né, cada vez mais dos profissionais da psicologia entenderem que ao atender determinadas populações, ele precisa ter, né, essa pessoa precisa ter um certo tipo de repertório de conhecimento, né? Então, atender uma população que se identifica enquanto uma população trans, travesti, é diferente de atender uma pessoa que se identifica como lésbica, é diferente de atender mulheres brancas ou mulheres pretas. A gente está falando de uma diversidade muito grande que exige conhecimentos específicos, né, pra gente não reproduzir violências e, de fato, de ser de ajuda, né? Não manter essa pessoa num sofrimento sem possibilidades de manutenção, né, de ajuda. Quer dizer, nós devemos procurar pessoas, profissionais de saúde, que possam atender a nossa demanda. Porque todos nós fazemos isso. Se eu for procurar um dentista, um médico clínico geral, se eu não achar que aquele profissional de saúde está cuidando de mim, pessoa, o que eu vou fazer? E nessas questões que você está trazendo hoje para a gente, Bianca, é que o psicólogo precisa minimamente saber de uma série de outras coisas. Saber não significa simplesmente ter lido um livro. Claro. O Rafael usou um outro argumento, porque se a gente, num atendimento, comete uma agressão, a gente pode nem perceber que fez essa agressão. Só que quando nós começamos a discutir isso e conversamos, como estamos fazendo aqui hoje, nós ajudamos outras pessoas a prestarem atenção em algumas coisas, inclusive em si próprios, para que a gente não cometa agressões. E eu queria te perguntar, Bianca, né? A gente está falando sobre análise do comportamento. O que você entende que é a importância dessa discussão para a análise do comportamento, né? Para esse recorte da psicologia? Perfeito, né? Eu acho que, assim, nós ficamos atrasados, a análise do comportamento ficou atrasada aí em relação a outras abordagens psicológicas que já lidaram com isso desde muito cedo, né? Adaptando seus conhecimentos, também não surgiu perfeito, nada surge perfeito, né? E a gente tomou esse papel de ausente, né? De não pesquisar a respeito, né? E entender as minorias dentro da análise do comportamento faz toda a diferença para a nossa prática clínica, né? A gente entende ali que existem dificuldades muito particulares, questões muito particulares, que, de fato, sem saber o contexto, sem saber o mínimo ali de como aquela pessoa se identifica, vive, qual é a cultura na qual ela está inserida, a gente não consegue, né? Então, assim, as outras abordagens da psicologia começaram muito antes, com certeza. A análise do comportamento ficou para trás, mas acho que a gente acrescenta diversas características importantes para discussão, né? Em relação a contexto histórico, ambiente, São sociedade. discussões tão caras pra gente, né, da análise do comportamento. Perfeito. A Carla fez um comentário aqui na live, Oswaldo, que
também é muito pontual nesse sentido aqui, ó, quanto a análise do comportamento ainda entende a sexualidade como genitalizada. Exato. E a gente está falando aqui de uma sexualidade que é política, que ela é vivida todos os dias com um corpo que está inteiro em um contexto complexo. Então a gente precisa entender que a formação que nós temos historicamente enquanto analistas do comportamento reduz a sexualidade a especificidades muito cruas Sim. da complexidade que é esse comportamento, né, essa vida comportamental. Mas existe um grupo, e vocês já estão falando de um grupo num movimento histórico, nesse momento histórico dentro da psicologia, que quer buscar mais e busca mais. E a Bianca usou um argumento, produção de conhecimento, produção científica, porque dentro desse segmento da psicologia nós temos uma série de profissionais que estão estudando mais especificamente para que a gente não perca. Nós não podemos perder as pessoas. Uau, nós estamos aqui conversando já há algum tempo. Tô assim, registrando uma série de informações para a gente discutir durante a semana. Mas eu queria já caminhando para o nosso final. Bianca, o que você considera que deva falar para que as pessoas guardem como uma informação, uma mensagem para usar durante a semana? E eu também. Eu acho que a gente tem que pensar que o nosso mundo, ele já é muito ruim para todo mundo, né? Assim, já tem dificuldades muito grandes para todo mundo. Então, quanto mais isolado, quanto mais exilado, muitas vezes, né? A gente coloca as pessoas, menos a gente vai conseguir atender a um bem-estar ali social generalizado, que talvez seja um objetivo central aí, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Eu acho que nós estamos falando aqui com pessoas, com o Rafael, com a Bianca, eu acho que nós estamos falando de uma forma, olha, a gente quer que o mundo melhore. Sim. Para mim, para eles, para você que está ouvindo, para as outras pessoas todas, porque Perfeito. cada um nesse mundo faz parte do mundo humano. Vale a pena. Bianca, eu já quero começar agradecendo para você a sua presença, nos colocar à disposição para vocês trazerem outros assuntos e coisas que vocês consideram assim, puxa, nós estivemos discutindo algumas coisas lá, vamos conversar aqui, trazer conhecimento para as outras pessoas. Mas eu já vou pedir para o Rafael lembrar que assim, nós estamos perto de um congresso bastante importante para nós. E que diz respeito a essas discussões, né? Claro. Oswaldo, a gente brincou, mexeu, a gente já tá perto do evento, né? A gente tá falando desse evento há mais de ano. Bem, pessoal, agora nos dias 8, 9 e 10 de maio, aqui em São Paulo, presencialmente, no bairro da Liberdade, a gente vai ter o SINSEX, o Congresso Internacional e Multidisciplinar em Sexualidades, em que a gente vai discutir este tema e muitos outros temas relativos à sexualidade, gênero, relacionamentos, monogâmicos, não monogâmicos, né? Pessoas também de um campo da diversidade, né, da sexualidade, pra gente poder ter essas discussões muito bem embasadas cientificamente, com cuidado, com afeto. Então, virou, mexeu, a gente está em maio e o evento já é brincando daqui mês que vem. E nós do coletivo estaremos lá, Exatamente. com certeza, marcando presença em todos os eventos. Essas são discussões que são importantes na psicologia, mas eu sei, e é por isso que trouxemos a Bianca aqui hoje, porque é importante para muitas das pessoas que estão ouvindo. Eu acho que muitas pessoas que ouviram, por isso que eu pedi para você escrever as letrinhas, eu acho que muitas pessoas precisavam ouvir isso e começar a entender como que o mundo pode ser muito diferente do nosso cotidiano. E é diferente. E isso faz com que a gente possa viver melhor, ter essa próxima semana um bocado melhor. Vamos fazer isso? De novo, obrigado, Bianca, por estar aqui com a gente. Rafael, obrigado por estar aqui com a gente. Quero agradecer também ao Felipe, que está sempre atrás das câmeras ali. Tem o Tomás lá atrás, assim, cuidando da técnica da rádio. A Carla vive... A Carla Zélio, que é a presidente desse congresso aqui, do qual falamos. E agradecer a vocês. Você que está nos ouvindo sempre e venha fazendo perguntas. Quer que a gente fale de alguma coisa, algum assunto, algum tema especial? Manda uma mensagem para a gente que a gente vai trazendo aqui ao longo das semanas. E... tenho certeza, semana que vem vai ter outra discussão bastante importante. Sexualidade de adolescente, você quer ouvir sobre isso? Isso vai ser importante, hein? E a cada semana temos um assunto novo. Até mais, gente. Boa semana para vocês.